Tiago, capítulo 1, verso 22 até 25. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Até aqui. Te convido a orar comigo por mais um instante. Senhor, abençoa-nos em mais este momento. Ajuda-nos no momento do compartilhar da Tua palavra. Ajuda-nos no momento de pregar a Tua palavra e aos meus irmãos de ouvi-la. Que eles recebam essa palavra com alegria e que ela encontre lugar nos seus corações para neles germinar e produzir frutos e produzir vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos que nada nos distraia, que nada nos roube deste momento que é precioso. Eu oro e agradeço. Amém. Amém. Não dá para ser meio crente. Ouça e pratique. É interessante que hoje pela manhã somos conduzidos a um chamado à prática da vida cristã. Somos conduzidos não a um convite, mas a uma ordem. Vocês se lembram muito bem, nós ficávamos desanimados quando os nossos professores nos abarrotavam de lições para casa. Ou então, quando na faculdade, cada professor agia como se a sua matéria, a sua disciplina fosse a única, como se só ele nos ministrasse aulas. E aí, projetos, exercícios, pesquisa, leituras, enfim. E quando nós reclamávamos, eles perguntavam: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Abarrotados de coisas por causa da nossa prática. Alguém já se identificou aí? Tudo isso para dizer que não basta a teoria somente, é necessária a prática. Daí é necessário, na grande maioria das profissões, o estágio. A residência médica, por exemplo, prática daquilo que se aprendeu em teoria. Acontece que na vida cristã não é diferente. E nesta manhã viemos a este lugar para receber desafios, alguns novos, outros para reforçar na nossa mente e coração. Talvez as nossas demandas espirituais, os nossos altos e baixos em relação à fé, porque nós os temos, todos temos altos e baixos, momentos de ápice e de depressão na nossa prática cristã. Talvez esses altos e baixos sejam porque negligenciamos a prática, porque talvez cabulamos essa aula, porque tenhamos feito vista grossa a textos como esse, que abrimos hoje e lemos. Talvez porque queremos resultados imediatos,
É uma cultura, muitas vezes podemos até afirmar, não é culpa nossa. Vivemos na era do instantâneo, na era do para ontem, tudo para ontem. Eu quero é já, eu não quero esperar. 1 minuto é tempo demais. E a gente traz isso para a vida cristã. E nós trazemos isso para a nossa prática de fé. Só que nessa escola da vida cristã não dá para pular fases. Nessa escola da vida cristã não dá para ir direto para o doutorado sem estudar, passar pelo vestibular, sem passar pelo treinamento. É por isso que Deus manda um Moisés instruído em toda a ciência do Egito, preparado para inclusive suceder o faraó. Ele manda para o deserto. E lá no deserto Moisés tem que aprender a ser manso, a ser humilde. Inclusive desaprendeu de falar, a ponto de Deus ter que preparar o seu irmão Arão para que fosse a sua boca. Deus falava para Moisés e Moisés passava para Arão, porque desaprendeu de falar, e Arão transmitia para o povo. É por isso que Deus nos põe no deserto. É por isso que essa escola muitas vezes nos cobra tanto. Não dá para entrar na caminhada em busca de resultados imediatos para ontem. Porque ontem a Bíblia diz que é o tempo da velha criatura. E nós estamos aqui todos como nova criação, novo de Deus. Deus tem coisa nova, mas existem passos pelos quais precisamos passar. Portanto, dê glória a Deus pelo seu deserto. Dê glória a Deus quando faltarem recursos, porque na falta de recursos Ele estará te ensinando a administrar melhor, ou talvez te preparando para quando vier a abundância, para que você um dia possa dizer, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: eu tenho aprendido a ter e a não ter, tenho aprendido a passar necessidade e a ter abundância, portanto eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. São ensinos que não tem como abreviar. Em primeiro, eu quero lhes dizer que nada substitui a prática. Tiago começa nos chamando no versículo 22 do capítulo 1 de sua carta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir e praticar é o que Deus quer. É essa a ideia de Deus quando Ele fala através do profeta Ezequiel em relação ao seu próprio povo, o povo de Deus, o próprio Deus censurando esse povo por causa da sua teimosia, por causa da sua apatia, da sua crueldade e da sua apostasia, do seu afastamento de Deus. Olha o que Deus fala através de Ezequiel: o meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. É o próprio Deus denunciando. Ezequiel 33, 31. Ouvir e praticar foi um princípio do ensino de Jesus no Sermão do Monte. É isso que ele chama em Mateus 7:24, quando diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é esse homem que constrói na rocha? Jesus diz: é aquele que ouve e põe em prática. É aquele que não fica só na teoria. Porque lá em Mateus 7:24, a partir do 25 agora, diz Jesus continuando: para esse homem que é o prudente e que construiu sobre a rocha, e sopraram os ventos, vieram as chuvas e deram contra aquela casa, mas ela não caiu,
porque estava construída sobre a rocha. Sabem o que constrói relacionamentos com base e com alicerces firmes? É ouvir e praticar. Sabem o que constrói uma fé firme com alicerces verdadeiros? É ouvir e praticar. São as palavras de Jesus, são as palavras do próprio Deus. Ouvir e praticar cria na pessoa um alicerce firme que não é abalado por qualquer coisa, porque se trata realmente do Espírito Santo vivendo em nós, através de nós. Espírito esse que cria em nós, que gera vida, que trabalha e que opera através das nossas vidas, gerando em nós a imagem e a natureza de Jesus Cristo, um pouquinho cada dia. É por isso que eu preciso de prática. É o que Paulo ensina falando aos Efésios, para que nós possamos crescer e crescer até atingir a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, que é o alvo de todos nós. O resultado dessa prática, o resultado disso que acontece conosco, são as virtudes do Espírito na vida do crente. Como é que eu sei que eu estou no caminho? Olhe para os frutos da sua vida. Como é que eu sei que eu venho fazendo o que agrada a Deus? Olhe para o resultado, para os frutos da sua vida. O fruto do Espírito, lembram-se disso, porque a vida daquele que ouve e pratica, a vida daquele que serve e faz a vontade de Deus, tem amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, temperança, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos que precisam acontecer na vida daquele que ouve e pratica. Disso nós entendemos o seguinte: que para ser um praticante bem-sucedido da palavra, é primeiro necessário estar em Cristo. Para ser algo, você precisa ser em Cristo, em Jesus Cristo, estar nele, pertencer a ele. Lembram-se das palavras dele? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem, e lhes será feito. As palavras de Jesus, primeiro então precisa estar nele. E a segunda coisa que precisa acontecer para nos tornarmos algo, para realizarmos alguma coisa, é preciso do poder transformador do Espírito Santo. E isso acontece com uma convivência, com uma vida de prática de fé. Portanto, aí está em primeiro que nada substitui a prática. E nesse primeiro verso ainda, Tiago 1:22, há um aprendizado pelo ouvir a palavra. O que é esse aprendizado pelo ouvir? É algo que aponta, que remonta para a leitura das Escrituras lá nas sinagogas, nos tempos de Jesus, e que mais tarde a igreja também passou a praticar. Poucas pessoas possuíam cópias dos manuscritos da Torá, as Escrituras dos judeus. Poucos tinham cópias delas, e a maioria, grande parte das pessoas não sabia ler, não entendia, não sabia ler. Então era um privilégio para poucos. Assim, o aprendizado da Bíblia era pelo ouvir a leitura das Escrituras. Essa era a fonte do aprendizado. Os judeus levavam a leitura das Escrituras a sério, a leitura da Torá, o seu livro que continha as Escrituras e comentários delas. E o próprio Senhor Jesus fez isso, lembram-se? Ele mesmo ia à sinagoga e ele também lia as Escrituras. Portanto, ele tinha a Escritura num alto conceito. Hoje, a maioria de nós sabe ler. Estamos quase, ainda não, mas quase
erradicando o analfabetismo na fase adulta no nosso país. A maioria de nós sabe ler. Temos farta publicação das Escrituras em diversos meios, impressa, eletrônica, em sites, em telefones celulares, aplicativos que têm mais de 100 versões da Bíblia Sagrada. Temos farta publicação das Escrituras, portanto. Então, de nós é requerida mais responsabilidade em relação à Escritura. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Lucas 12:48. Portanto, há um aprendizado pelo ouvir da palavra, e de nós há uma grande responsabilidade, porque temos hoje abundância de Bíblias para ler, para ouvir, para que leiam para nós. Terceira coisa, não minta para você mesmo, diz Tiago. Olhe bem para isso. O verdadeiro crer leva em conta a prática daquilo que nós ouvimos. Quem ouve, mas não pratica, e ainda continua pensando que é crente, está se ludibriando, que é um termo bonito para enganando-se. É isso que Tiago está dizendo. Não basta ser profundo conhecedor das Escrituras, não vale nada se não for aplicado à vida diária. É engano, diz Tiago. Ouvir apenas não é o bastante, porque a fé cristã não é apenas aceitar um credo, uma doutrina. Não é isso que salva a alma, que salva a pessoa. A fé verdadeira é mística, é sobrenatural. Ela não é somente racional. Ela não fica apenas na esfera do intelecto. Ela vai além. Ela crê no sobrenatural. É quando se diz: para mim é impossível, mas para Deus não existem impossíveis. Isso é fé, quando eu creio de que eu tenho limitações, existem limitações, mas no campo do sobrenatural tudo pode acontecer. No campo do sobrenatural, coisas estão acontecendo agora. Nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, coisas estão acontecendo, bênçãos estão sendo liberadas. Nós só precisamos ouvir e colocar em prática, e estar no caminho que nos foi traçado, porque a bênção nos alcançará, é o que diz a palavra. O Espírito Santo que entra em contato conosco não é apenas uma energia, ele é um Espírito transformador, transforma as nossas vidas, e não apenas nos expõe doutrinas para que acreditemos nela. É um trabalhar, ele vai trabalhando, ele vai mudando o homem. Quem éramos nós no passado? Quem era a maioria de nós no passado? Hoje olhamos nós mesmos para as nossas vidas e somos rendidos pela palavra de Deus, porque Ele nos transformou, porque Ele nos fez novos, e agora no passado ficou tudo que era velho, tudo que era antigo, o velho homem, o homem irado, o homem que odiava, o homem que era orgulhoso, tudo ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Isso é transformação, é isso. Portanto, Tiago alerta: não minta para você mesmo. Quarto, conhecimento sem atitude não basta. Versos 23 e 24: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Se nós olharmos para um espelho e virmos na nossa imagem algo que não está bom, algo que não gostamos, mas não fizermos nada para acertar, nada para melhorar o que nós vemos, aquela imagem permanecerá, aquela aparência
ruim, se for o caso, vai permanecer. É assim também com a alma. Quando se detecta a alma doente, quando se detecta que algo precisa ser feito, mas não se faz nada, se a alma não for tratada com a prática, com ações, através da operação do próprio Espírito de Deus, além da teoria, que vai além do que é teórico, certamente a alma permanecerá enferma e adoecerá gravemente. É por isso que no nosso século nós encontramos sim muita gente doente fisicamente, mas muitas vezes muito mais pessoas com doenças na alma, com doenças no espírito, doenças psicológicas que não se explicam. A alma doente também precisa ser curada. É por isso que, como olhar no espelho e sair dali, só tomar conhecimento de quem somos ou do que temos não resolve. Não basta apenas ter conhecimento de que somos pecadores. Só isso não resolve. Isso precisa ser seguido de arrependimento. É preciso arrepender-se. De nada vale saber que Deus nos amou com um amor imenso. Não adianta nada saber que Deus é amor e que por causa desse amor Ele fez alguma coisa. Ele nos deu o seu próprio Filho, o seu Filho Jesus Cristo, agiu em nosso favor, e o seu Filho foi morto numa cruz, morto por um meio vergonhoso, reservado somente para a escória, por amor de nós. Não adianta apenas saber disso, se isso não se traduzir em ações na nossa vida, em misericórdia, em atos que justifiquem que nós somos verdadeiramente amados, como nós cantamos aqui hoje. Porque Deus não ficou na conversa e apenas no bate-papo. Ele amou e fez. Ele amou e agiu. Por isso diz a Escritura que amou tanto que deu o seu Filho unigênito. Quinto e último, a fonte da felicidade. Último versículo, número 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A ideia de observar atentamente lembra alguém que se inclina para ver o que está acontecendo. Ele não dá uma olhada de passagem e vai embora. Se inclina para ver, observa atentamente. Nesse caso, como ele estava falando de olhar-se no espelho, a pessoa inclina-se para o espelho que ficava sobre uma mesa ou então no chão, inclina-se e olha atentamente para perceber, e no coração tem a intenção de mudança, a intenção de fazer diferente, a intenção de, ao sair dali, fazer alguma coisa, praticar, como nós estamos falando. É a pessoa, diz Tiago nesse versículo 25, que também, além de olhar atentamente, persevera na prática dessa lei. O que é perseverar? É trabalhar com firmeza. Está difícil, mas você persevera. Está complicado, mas você fica firme, porque sabe que o tempo ruim não dura para sempre, porque sabe que os maus dias não duram para sempre. Daqui a pouco você verá uma luz, há uma luz, como se diz, uma luz no fim do túnel, e o crente tem uma luz maior. O crente tem a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse ele. É perseverar, olhar atentamente, perseverar no cumprimento desta lei, e Tiago diz, e praticar. Quem assim fizer, como alguém que não somente prova um alimento, não somente vai lá e prova, mas que prova,
gosta e come até se saciar. A ideia da prática é essa: eu não apenas experimento Jesus, por isso o meu convite nunca é venha e experimente Jesus. Venha e se entregue, venha e se doe, venha e passe por uma transformação. É esta a proposta de Jesus, é esta a proposta do cristianismo. Isso fala de imersão, de não ficar na superfície, de entrar. Você já foi para a piscina com frio, já foi para o rio com água fria. O que é que você faz? Alguns põem a mão e fica ali na margem, outro vai e põe o pé, e tem aquele que vem e se joga e mergulha e vai fundo e depois diz: nem está tão gelado assim. Não é isso? Porque o seu corpo se adaptou à temperatura da água. Deixa eu te chamar, vamos imergir no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos imergir a ponto de submergir, de afundar, de mergulhar na graça e no amor do Senhor Jesus. Este é o convite, este é o chamado a esse homem, a esta pessoa. Tiago diz que tem bênção espiritual e bênção material. Ele diz: este será bem-aventurado naquilo que fizer, este será feliz naquilo que fizer. Escutem, quem faz assim tem um desfrutar lá no futuro da sua salvação, que já está acontecendo e vai se completar. Mas Tiago diz: não é somente isso, vai ser feliz naquilo que fizer, na prática daquilo que fizer, além desta bênção que já está preparada, já está reservada, que é a vida eterna com o Senhor. Também tem bênção nesta vida terrena. Para o crente praticante da palavra, este será bem-sucedido. Esta é a expressão para este lugar, para este versículo: bem-sucedido naquilo que fizer, bem-sucedido aqui e bem-sucedido lá no porvir. A fonte da verdadeira felicidade, portanto, é observar com atenção, perseverar, manter-se firme, não esquecer do que aprendeu e praticar. Amém? Aleluia. Vamos concluir. Pratiquem a palavra e não apenas ouçam. Esta é uma verdade espiritual que todos nós concordamos, porém nem sempre praticamos. E aqui no final, este é o desafio. Não basta frequentar os cultos. Sermões não são eles mesmos o remédio. O remédio é Jesus Cristo. O remédio é vida com Deus. Não basta, essas coisas não bastam. E nós jamais impressionaremos a Deus porque viemos no culto. Viemos aqui, vamos para casa tranquilos, sossegados, porque já demos o nosso culto. Deus quer vida com Ele. Deus quer prática de vida cristã, intimidade com Ele. Este é o chamado. E aqui algo que chama a atenção, onde nós estamos encerrando. A pessoa que não acredita em Deus, nós dizemos que é um ateu. Não são muitas as pessoas que são assim. A maioria das pessoas crê que há um Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, é quase impossível olhar ao nosso redor, olhar para a natureza que é farta na nossa cidade, olhar para tudo isso que está construído, para o sol que nos aquece todos os dias, para a chuva que cai no seu tempo, para que as plantações vinguem, olhar para tudo isso, a fonte de todas essas coisas, e não crer de que há um Deus no céu que mantém e que sustenta o firmamento, sustenta as estrelas, que conhece-nos por inteiro. É quase impossível não dizer que há um Deus e eu creio nele. São poucas as pessoas que dizem que Deus não existe. Porém, há uma classe de pessoas que confessa com a boca
que Deus existe, porém com a sua prática negam a existência deles. E nesta manhã eu os chamo para pensar sobre isso, porque isso é muito sério. Nós chamamos de ateus práticos. Eu creio em tese, com a minha mente, eu creio que Deus existe, mas não vivo como se Ele existisse. Isso é sério. O ateu prático é a pessoa que declara que Deus existe, mas a sua prática de vida não mostra isso. Pense bem sobre isso. Vivem como se Deus não existisse. Não há espaço para Deus nas suas vidas, na prática de vida. Declaram que Deus existe, mas isso não faz diferença nas suas vidas. O ateu prático é aquele que ouve a palavra, ele concorda com ela, ele não discorda da palavra, mas depois não pratica aquilo que ouviu. É nisso que Tiago está nos chamando para olharmos. Ele recebe os sermões, as mensagens, até a leitura da Bíblia, mas depois age segundo os seus próprios princípios. Deixa eu lhes chamar para isso nesta manhã. Vamos ser praticantes da palavra. Vamos ser praticantes da palavra. O ateu prático é aquele que ouve, mas não se importa muito com a vontade de Deus. Não se importa muito se é o que Deus quer ou não. Que a nossa vida seja conforme Tiago recomenda, como aquele que observa atentamente, persevera na prática da palavra, não se esquece do que ouviu, mas pratica. Esse será feliz em tudo o que fizer. Amém? Queremos ser assim. É para isso que estamos aqui. Quero te convidar para fazer assim na sua vida. Te convido por gentileza para ficar em pé e nesse momento aplicar essas palavras ao teu coração. Você, como tem sido, o que você tem feito com tudo aquilo que você ouve a respeito de Deus, do seu reino, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus? O que você tem feito com a proposta de Deus, de um plano para a vida eterna, de te convidar para viver com Ele eternamente? Ou será que nós, por acaso, imaginamos que vamos ficar aqui para a semente? A Bíblia diz que somos como o pó. A Bíblia diz que somos como a erva do campo, que no final do dia murcha e depois só serve para adubar a terra. Onde está a sua esperança? Onde você tem posto a sua esperança? Você que é crente no Senhor há tantos anos, o que tem feito com a palavra que você ouve? Eu te convido, vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática. Então comece fazendo isso com a sua oração agora, orando a Deus e pedindo: aplica ao meu coração essas palavras, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh Senhor, Deus nosso, Deus poderoso, oramos a Ti, agradecidos ao Senhor pela manhã que nos deu, pelo tempo que nos deu, pelos minutos que podemos estar diante da Tua palavra e podemos ouvi-la e compartilhá-la. E agora pedimos: sela estas palavras no nosso coração, e que nesta manhã saiamos daqui decididos a praticar a Tua palavra, a fazer aquilo que nos é ensinado. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Que não sejamos tidos como pessoas que confessam o Teu nome, mas com a vida fazem outra coisa. Faz, ó Deus, com que isso aconteça nas nossas vidas. Aleluia. E se nesta manhã, Senhor, houver entre nós alguém que tem sido negligente com a Tua palavra, que ela ou ele possa agora decidir-se
a não ser mais assim, a não viver mais assim, mas a viver uma vida de prática de fé, de prática na oração, de prática na leitura da palavra, de prática na misericórdia, de prática nas boas obras, de prática no socorro, de prática no cultuar, porque o que conta é a palavra colocada em prática. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos ajuda a sermos como o homem prudente que construiu sobre a rocha, sobre uma rocha. Em nome de Jesus oramos e agradecemos.